Olá, pessoal. Sou a professora Surama Cabral, professora de Física da Escola SEI, da Unidade Roberto Freire e Romualdo Galvão. Olá, galera. Tudo bem com vocês? Me chamo Liane Alves e sou professora de Química da Escola SEI, tanto da Unidade Roberto Freire, também como da Unidade Romualdo Galvão. Estamos aqui hoje para dar uma mega orientação a vocês sobre a grandeza pressão. A gente tem uma noção de que pressão e força são as mesmas coisas, mas não são. Quando a gente pensa em pressão, a pressão, na verdade, está associada a uma relação entre uma força que atua perpendicularmente em uma área. E aí, o que é que a gente pode associar? Pressão, nesse contexto, está associada a um poder de perfuração. Quanto maior a intensidade da força, obviamente maior a pressão. Por outro lado, quanto maior a área de ação dessa força, menor a intensidade de pressão sobre este corpo, sobre esta área. Uma coisa importante que eu queria ressaltar aqui é que quando a gente pensa nessa relação força-área e a gente pensa no poder de perfuração, a gente sempre vai associar muito mais a área. Por exemplo, quando eu penso em um prego, por que o prego ele é pontiagudo? Por uma questão estética? Não. Na verdade, para que ele tenha um poder de perfuração muito mais intensa quando eu vou bater com o martelo na parede. Beleza? Uma coisa importante é que qual é a unidade de medida da pressão no sistema internacional? Newton, que é a unidade de medida de força, sobre área, que tem unidade de medida metro quadrado. Newton metro quadrado nos dá o Pascal, minha gente. Então, a unidade de medida de pressão do sistema internacional é Pascal. Outra coisa importante é que a pressão não é uma grandeza que tem prioridade de direção. Ela atua em todas as direções. Nesse contexto, ela é uma grandeza escalar. Então, eu não preciso me preocupar com direção e sentido quando eu falo de pressão. Eu preciso me preocupar especificamente com o seu módulo, com o seu valor. Tranquilo? A pressão ela tem várias roupagens. Outra que a gente pode associar a ela é o que a gente chama de pressão atmosférica. O que é essa pressão atmosférica? A gente sabe que a Terra ela está toda envolvida com uma atmosfera. E aí, a força gravitacional, a intensidade do campo gravitacional faz com que esta atmosfera exerça uma força sobre essa área da Terra. Força sobre área, a gente já viu aqui que é o quê? Pressão. Então, isso é pressão atmosférica. Então, a pressão atmosférica nada mais é do que a força que a atmosfera exerce na superfície da Terra. Nessa relação, a pressão atmosférica ela é variável. Se ela está associada à massa de ar, ela tem a sua maior intensidade ao nível do mar. E ao nível do mar, ela vale 1 atm, uma atmosfera técnica, que corresponde a 10 à quinta Pascal. Tranquilo? E, obviamente, que quanto maior a altitude, mais rarefeito esse ar vai ficando, menos pressão atmosférica você tem nessa ação, que vai modificar muitas relações, principalmente quando vocês estiverem ouvindo a professora Liane em relação à química. Outra vertente interessante da pressão é o que a gente chama de pressão de coluna líquida. Quando é que eu tenho isso? Quando a gente tem um corpo dentro de um fluido em equilíbrio. Então, aquele fluido, aquela camada de fluido que está sobre aquele corpo, recebe uma pressão. Quando você mergulha no mar, você tem uma pressão sobre o seu corpo. Quando você mergulha em uma piscina, você tem a pressão sobre o seu corpo. Como é que a gente define essa pressão? Ela é força sobre área? É. Que força? O peso desta coluna de líquido sobre a área. Só que num desenvolvimento de equações, a gente chega à relação bem importante. A pressão hidrostática, também nomeada de pressão manométrica ou pressão de coluna líquida, vai depender exclusivamente de 3 grandezas físicas. Da densidade do líquido que está sobre o corpo, da gravidade local e deste Hzinho aqui, que é a profundidade. Então, quanto mais profundo você está dentro de um fluido em equilíbrio, dentro de um líquido em equilíbrio, maior é a pressão hidrostática sobre este corpo. No caso específico da água, que tem densidade 10 à terceira,
Multiplicando pela gravidade 10 e pela uma profundidade de 10, a gente tem a cada 10 metros de profundidade na água o correspondente a 1 atm de pressão. Então, se eu mergulho e me encontro a 40 metros de profundidade, sobre o meu corpo eu vou ter 5 atms de pressão. 4 atms oriundos da minha coluna líquida e 1 da minha pressão atmosférica que está aqui em cima. Uma orientação para que vocês guardem, ó. A pressão de coluna líquida independe do volume. Ela depende apenas da profundidade, da gravidade e da densidade do líquido. E agora, ó, Lili vai me dar outras orientações. Gente, então, em relação à química, a gente não pode esquecer da pressão dos gases. Esse conteúdo de pressão está muito relacionado aos gases e aos solventes puros, certo? Em relação aos gases, a gente vai ter a utilização dessa equação, que é a equação geral dos gases ideais. Na verdade, é uma junção daquelas 3 leis. É a lei de Boyle, a lei de Charles e a lei de Gay-Lussac. Juntando essas 3 leis, a gente tem essa equação, que é a relação entre elas 3, PV igual a nRT. Então, aqui você consegue achar tanto a pressão, quanto o volume, quanto o número de mol, né, da substância e a temperatura sempre em Kelvin. Vale lembrar que essa equação, ela está relacionada diretamente com os gases ideais. Então, para os gases reais, ela não se aplica. Ou seja, quando fazemos inferir a questão das forças atrativas e repulsivas, essa equação ela não serve. Ela é um exemplo de lei limite. Qual é o limite dela? Para os gases ideais, certo? Em relação à pressão parcial, a gente tem que a pressão parcial de cada gás, ela é medida como se em uma mistura gasosa só tivesse aquele gás. Então, a mistura dos gases, a pressão total de uma mistura gasosa, na verdade, é o somatório das pressões parciais de cada gás. Isso, na verdade, está relacionado com a lei de Dalton das pressões parciais. A gente também não pode esquecer da difusão e da efusão. Qual é a diferença entre esses dois processos? A difusão ocorre quando um gás ele se dispersa em outro. E a efusão é quando esse gás ele sai de um recipiente por meio de um orifício, certo? E em relação ao que Surama falou, em relação à pressão atmosférica, a gente tem que a pressão ela também está relacionada com os líquidos puros, no caso da pressão máxima de vapor, né? Que quando a gente adiciona um soluto não volátil, essa pressão, ela baixa, certo? É uma propriedade coligativa chamada de tonoscopia. Então, galera, espero que vocês consigam, né, pegar todas essas orientações e consigam fazer uma excelente prova. Muito obrigada. E não esqueça do Enem. Eu sei. Eu sei.